Quero, em nome da companhia Águas de Joinville, agradecer a presença de todos aqui, dos moradores, lideranças comunitárias, autoridades que estão aqui presentes, e parabenizá-los pelo movimento de cidadania, porque cidadania não é apenas a cada 2 anos ir na frente de uma urna e digitar alguns números. É sim buscar se interessar pelos temas que impactam nas nossas vidas, e saneamento é um deles. Saneamento, qualidade de vida, saúde, e a gente está aqui para um bate-papo com a comunidade. Então, antes da gente iniciar efetivamente a nossa agenda aqui e o conteúdo que a gente trouxe para compartilhar com vocês, só fazer alguns comentários aqui, que eu anotei para não confiar na memória, né? Senão a gente acaba esquecendo. Quero agradecer à diretora da escola, a Gleci, e a Anne. Cadê a Anne? Está aqui? Não está agora. Que também nos ajudou, nos recebeu aqui nesse espaço excelente, um espaço digno, muito confortável, para que vocês pudessem passar esses minutos aqui conosco, discutindo esse tema tão relevante. Nós temos uma lista de presença, que alguns, quando chegaram, já assinaram, mas a gente vai passar também ali. A Samanta vai fazer rodar, então vocês, por gentileza, quem não assinou, se puder depois fazer o sinal, ela leva até vocês para assinar a lista, tá bem? Assim como a gente tem alguns papéis ali, umas papeletas para vocês fazerem anotações, sejam anotações para levar para casa ou, eventualmente, algumas perguntas que possam surgir ao longo da apresentação. Daqui a pouco eu vou passar o microfone para a Cláudia, que é a responsável aqui pelo tema que vai compartilhar com vocês. E para que a gente possa fluir de uma maneira bem bacana o conteúdo, peço que vocês anotem as perguntas ali e, ao final, a gente encaminha para que ela possa fazer as contribuições. Também estão presentes aqui alguns técnicos da companhia com informações que, eventualmente, eles possam nos ajudar para responder alguma pergunta que vocês tenham, ou até para anotar e a gente possa levar lá para a companhia e responder num segundo momento, caso a gente não tenha a resposta aqui. Por que a gente está reunido aqui nessa noite? Trata-se de um instrumento de participação popular chamado consulta pública, que basicamente é um momento em que a população pode apresentar suas perguntas, suas sugestões, questionamentos, preocupações em relação ao tema que a gente vai tratar. Essa consulta ela acontece de forma virtual, online, está lá no site da companhia, mas vocês também têm a oportunidade aqui de apresentar alguma uma sugestão, alguma contribuição de maneira física, que a gente leva depois. Todas as perguntas que forem feitas serão compiladas num relatório, assim como os esclarecimentos vão ser disponibilizados para toda a população. Nós temos um material aqui, que está na bancada ali atrás. Ao final, a gente pode disponibilizar para vocês terem acesso, que é exatamente o mesmo material que está disponível lá na internet, no site da companhia, no aguasdejoinville.com.br, que é com toda a parte dos estudos técnicos e ambientais em relação à obra de esgoto, que a Cláudia daqui a pouquinho vai falar com um pouquinho mais de detalhes. Eu não sou técnico, não sou engenheiro, então não vou me atrever a entrar num tema que eu não domino. Meu nome é Marcos Pires, eu trabalho na comunicação da Águas de Joinville. Vou estar aqui moderando esse nosso momento aqui. As perguntas que vocês fizerem vão ser encaminhadas para mim, para que eu possa estar encaminhando para a Cláudia depois, ao final. Então, tem algumas pessoas aqui. Eu peço, Daiane, levanta a mão. Lá atrás, aquela moça, a Daiane e a Samanta, ali, que elas vão estar passando por aí, entregando para vocês as papeletas para fazerem as anotações. E se eventualmente alguém tiver com dificuldade de enxergar, porque não trouxe o óculos, ou então não está conseguindo ler ou escrever, pode digitar, as meninas anotam as perguntas para que todo mundo possa participar e ficar bem à vontade. Já estou finalizando os recados. Aqui atrás tem banheiros, saindo aqui, então vocês fiquem à vontade. A nossa previsão é que a gente saia daqui não depois das 9 horas. Talvez antes, dependendo da quantidade de perguntas que possam aparecer. A apresentação da Cláudia vai ter aqui em torno de 20 a 30 minutos, e depois a gente abre para as respostas às perguntas que forem feitas.
Tá? Então, ao longo da... Eu reitero, né? Eu insisto, que ao longo da palestra, vão anotando as perguntas, para que no final vocês encaminhem aqui para a gente poder... porque eu vou avaliar, né? As perguntas virão, e muitas vezes você tem 2, 3 perguntas parecidas. Então, a gente junta, né? Num tema só e passo para que ela responda, e isso acaba ficando um pouco mais produtivo. Né? Nas reuniões que a gente faz aí pelo município, a gente percebe que essa é uma forma bastante proveitosa, porque a gente tem muito respeito com o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente. Por uma questão até de orientação de saúde, né, e sanitária, a gente tem que evitar passar o microfone de mão em mão, né, por conta até da saliva. Aqui a gente sabe que a pandemia ainda está por aí, então a gente vai fazer todo o esforço para conseguir trazer os comentários e os pedidos de vocês, que vocês trouxerem por escrito aqui para a Cláudia, ou eventualmente para alguém da nossa equipe técnica que possa contribuir. Tá bem? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. O rapaz levantou a mão ali. Sim, sim. Sim. Claro, a gente vai priorizar o que vier por escrito, por uma questão até de experiência de outras reuniões que a gente fez. Ao final, sobrando, né, terminando as perguntas, a gente tendo tempo e em comum acordo aqui, a gente passa para que as pessoas possam fazer suas considerações sem problema nenhum. Tá? O objetivo é justamente a participação. Eu só estou dando algumas orientações aqui em termos de ordem mesmo, para que a gente consiga ser bastante produtivo. Porque, às vezes, a pergunta, se você deixa somente o microfone aberto, uma pergunta se estende e alguém que queria fazer uma pergunta acaba não tendo tempo. Então, a gente prioriza que venha por escrito tudo, a gente vence aquilo que está escrito, e depois, com o tempo disponível, a gente abre o microfone. Sim. Uhum. Tudo bem, tranquilo. Eu peço desculpas se eu não me fiz claro na minha fala aqui em relação aos papéis, para a gente ter uma ordem. Mas... Tá ok, a gente vai seguir com o nosso cronograma, mas a gente vai ter sim tempo e oportunidade de fala, tá bem? O senhor levantou a mão ali? Sem dúvida. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se em algum momento eu eventualmente fiz parecer uma outra coisa, eu peço desculpas. De fato, como vocês colocaram, um diálogo com a comunidade, e a gente vai ter espaço para diálogo, tá bem? Isso, é uma consulta pública. Estamos alinhados. Se trata, de fato, de um diálogo, tá bem? De acordo. Vou seguir aqui, tá bem, gente? Obrigado, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algo para falar, para eu já poder chamar a Cláudia aqui. Nós temos aqui, eu não estou vendo nenhuma criança, às vezes a mãe precisa trazer uma criança, mas nós temos ali um espaço kids com monitor, se eventualmente, né, alguém tiver com um filho, eu não estou vendo aqui, mas pode direcionar que a gente tem alguém para olhar ali, vocês podem ficar tranquilos, tá bem? Então, só passar rapidamente aqui. Joinville bem tratada, esse é o nosso grande objetivo, através do saneamento, gerar condição de vida e saúde para as pessoas de Joinville. Sabemos que Joinville hoje tem
índices de 44% de disponibilidade de rede de esgoto, isso considerando as obras que já estão em andamento. Então, esse aqui é dado 2022, e precisamos e vamos avançar a 90% de cobertura nos próximos 10 ou 11 anos. Para isso, a gente vai sempre manter esse tipo de expediente, esse tipo de oportunidade de conversa com a população, para que nós possamos ter o entendimento e a aderência, para que todo mundo consiga compreender o benefício que o esgoto tratado traz para as pessoas. Sabemos que hoje um grande desafio da companhia, além da expansão das obras, é contribuir para que as pessoas consigam se conectar à rede de esgoto. Então, existem algumas questões técnicas e financeiras muito importantes que a companhia tem se debruçado sobre esse tema, para que a gente possa garantir. De nada adianta passar a rede de coletora na frente da casa se a casa não estiver conectada. Então, nós sabemos que é uma via de mão dupla, e a gente tem, reiteradas vezes, aplicado vários tipos de metodologias, seja via postal, consulta pública, visita de casa em casa, reuniões comunitárias, para orientar as pessoas, mas a gente quer ouvir de vocês também a opinião em relação a esse tema. Como é que a companhia pode evoluir e melhorar não só a cobertura, mas sim a instalação efetiva das pessoas na nossa rede de esgoto. Então, chegar a 90% é o primeiro passo, é ter disponibilidade de rede. O segundo passo do desafio é que todos nós tenhamos a nossa conexão. Antes de mais nada, nós que estamos aqui, da Águas de Joinville, somos também moradores da cidade e sabemos que temos essa responsabilidade de fazer a nossa parte. Então, bom, eu já havia comentado, nossa previsão aqui é até às 21 horas, teremos agora a palestra da Cláudia. Peço que vocês vão anotando os questionamentos, eventualmente, que precisem fazer, podem passar ao final os papeizinhos, a gente faz a leitura aqui para que possa ser feita as respostas. Ao final das papeletas, a gente abre para manifestação com o microfone. Muito bem, quero chamar aqui a Cláudia Rocha, bióloga, nossa gerente de meio ambiente e qualidade, para dar continuidade na palestra. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a participação de vocês para esse momento, que a gente quer compartilhar um pouquinho de todo o planejamento que a companhia tem feito para alcançar então esse objetivo da universalização de esgoto e manutenção também dos índices de atendimento com abastecimento de água. Para alcançar todos aqueles índices que foi mostrado no slide anterior pelo Marcos, vão demandar uma série de projetos e obras de infraestrutura. Uma parte desses projetos, eles estão sendo submetidos a um processo de captação de recursos, porque isso também vai demandar bastante investimento, porque é muito investimento num curto espaço de tempo, então precisa ter essa capitalização desses recursos. Então, a companhia começou um processo de parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que ele é uma instituição que tem por missão apoiar, financiar obras de infraestrutura que venham a promover a qualidade de vida das populações, promover o desenvolvimento sustentável. E esse programa, esses projetos, eles estão também, dentre eles, tem projetos tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário. Aí, como que funciona? Nesse processo, o próprio BID ele seleciona alguns desses projetos, que são o escopo desse financiamento, como amostras representativas, e eles fazem, então, toda uma análise de riscos, de impactos, uma avaliação de riscos ambientais e sociais desses projetos.
essa avaliação ela vai resultar numa categorização do projeto, né, em relação ao nível de risco que foi identificado, como alto, moderado ou mínimo. E toda essa análise ela está baseada em toda a legislação ambiental, né, vigente no Brasil, seja ela no nível federal, estadual ou municipal, toda a legislação trabalhista e leva em consideração também os marcos de políticas ambientais do próprio banco, né? Então, ele estabelece lá 10 padrões de desempenho ambiental e social. Esses padrões, aqui eu estou destacando alguns, né? Entre eles, um padrão relacionado, né, à saúde e segurança da comunidade, patrimônio cultural, igualdade de gênero e engajamento de partes interessadas. Isso tudo é feito por uma consultoria, né, contratada, né, um consultor contratado pelo próprio banco, né. Nós temos aqui o Rogério participando com a gente, né, que foi um dos consultores, né, que trabalhou em todo esse processo de avaliação. E isso gera 3 documentos. E esses documentos que a gente gostaria de compartilhar de uma forma muito objetiva nesse momento, até porque são documentos bastante extensos e detalhados, e como o Marcos bem falou, todos esses documentos estão disponíveis no nosso site, então é passível também, né, de vocês acessarem, consultarem e fazerem as suas considerações, né, através do site. Tem vias impressas ali atrás também, quem quiser dar uma consultada ou folhear. E as vias impressas também estão disponíveis nos nossos postos de atendimento, né, caso alguém tenha dificuldade, né, de acessar a internet. Então, também pode ir lá consultar e registrar qualquer consideração, manifestação a respeito desses documentos. Então, esses documentos são, em primeiro lugar, a avaliação ambiental e social desses projetos, e, de acordo com os riscos e impactos identificados nessa avaliação, então, é gerado um segundo documento, que é o Plano de Gestão Ambiental e Social, e, por fim, o Plano de Engajamento, que vai estabelecer como que vai se dar a comunicação da companhia com a comunidade ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos. Como resultado dessa avaliação, nós temos que os projetos, né, que foram considerados nessa amostra representativa, elas foram categorizados como uma categoria B, ou seja, tem um risco moderado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora, né, a gente tenha impactos positivos, significativos e permanentes, né, porque a gente está falando de saneamento, né, de saúde, de qualidade de vida, de meio ambiente, principalmente durante a implantação, nós temos realmente, né, um potencial para causar alguns impactos negativos, mas que eles são de natureza local e de curto prazo. Então, a maior parte está relacionada nas fases de instalação desses empreendimentos. Mas que as medidas, né, de controle e mitigação são eficazes, conhecidas e estão prontamente disponíveis para a gente adotar durante todas as etapas para minimizar. Bom, as amostras representativas que foram escolhidas e o motivo pelo qual vocês foram convidados a participar tem como os projetos de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Bacia 7. A gente esteve lá ontem, né, fazendo esse diálogo com a comunidade, e a ampliação da ET do Vila Nova, que tem por objetivo atender, então, a população do bairro Morro do Meio, que também foi convidada como uma parte beneficiada e interessada, né, por esse empreendimento a participar aqui com a gente. Lembrando que a ampliação da ET Vila Nova, ela já está contemplada no projeto que já vem sendo amplamente discutido e debatido em outras reuniões comunitárias, e o que muda na prática é as etapas de implantação da obra. Então,
vai ter uma primeira etapa, cujas obras já estão, né, de rede já estão em andamento, e o que a gente está falando aqui, né, é dessa ampliação que tem a previsão de iniciar no segundo semestre de 2024. Então, como eu falei, a AET, né, ela já tem o projeto, né, contratado, né, então o projeto ele já vai contemplar toda a capacidade da estação, conforme já aprovado em viabilidade técnica pelos estudos, e a ampliação, a execução da segunda etapa, né, vai acontecer no segundo semestre de 2024. Em relação ao projeto da implantação das redes do bairro Morro do Meio, a gente está falando aí de beneficiar cerca de 11.335 pessoas, que tem a previsão de conclusão do projeto no segundo semestre de 2022 e início da obra no segundo semestre de 2023. Nesse projeto estão previstas 8 elevatórias, mas são elevatórias de pequeno porte, que são localizadas assim no passeio. Então, o objetivo também é a gente iniciar e abrir esse canal de diálogo, porque a gente está na fase ainda de projeto das redes, né? Então, o objetivo também é abrir esse canal de diálogo com a população beneficiada para estar manifestando aí suas preocupações também em relação ao projeto de instalação da rede. Aqui só mostrando, né, que, como eu já havia comentado, algumas obras, né, que vão atender o bairro do Vila Nova já iniciaram, né? Então, os reparos da redes, e isso tem sido já amplamente conversado, discutido. A gente tem feito, né, muitas reuniões comunitárias, né, com a equipe de projeto, tem participado ativamente com vocês. E a ET, né, a localização, então, também, ela está localizada, né, ali próximo ao binário, né, tem uma placa, tem a previsão do lançamento do efluente, né, conforme já analisado, né, em função dos próprios estudos, né, de autodepuração, da capacidade, né, de depuração do corpo receptor. E aqui, esse estudo, essa análise, também trouxe um diagnóstico ambiental, né, e social desse projeto, e foi validado também todos os estudos, todo o processo, né, todos os estudos que foram feitos na etapa do licenciamento ambiental, isso também passou pela análise dessa consultoria. Então, eu vou passar aqui de forma bem breve, também para não ficar muito cansativo, mas, como eu falei para vocês, toda a documentação está disponível no nosso site, está disponível ali atrás, impresso. Então, em relação a unidades de conservação, né, a estação, o local proposto não está dentro de unidade de conservação. Também ele não está em nenhuma área prioritária para conservação. Então, essa área aqui é uma área que foi definida pelo Plano Municipal, né, da Mata Atlântica, e ela está inserida nesse Cabiá Salto do Piraí. O que significa? São áreas consideradas chaves para a biodiversidade, né? Então, no entanto, a área onde está sendo prevista a intervenção, tanto da ET quanto do emissário, não tem interferências, né, relevantes que impeçam a instalação dela ali, porque no próprio diagnóstico ambiental não foram identificadas nenhuma espécie criticamente ameaçada. E, em relação à flora, né, estava previsto uma pequena área de supressão para a instalação do emissário, que vai ser evitada a partir da implementação do método não destrutivo, né? Então, a tubulação passa de forma subterrânea, sem a necessidade de escavação. O estudo traz também, de forma bem detalhada, então, a partir desse diagnóstico, todos os impactos, né, socioambientais decorrentes, né, tanto da fase de instalação quanto de operação, e
traz também algumas medidas, quais são as medidas que devem ser adotadas, né, durante toda a fase de implantação e operação para mitigar, né, ou seja, para evitar esses impactos. Eu não trouxe aqui, até para não ficar cansativo, eu trouxe aqueles que mais acabam incomodando, né, a população durante a fase de instalação, que acaba sendo mais relevante para a discussão, que seriam relacionados ao desconforto ambiental. Então, durante a execução de uma obra, é natural que tenha o desconforto ambiental, porque vai ter uma movimentação de uma empresa, de trabalhadores, né, que não são comumente, estão ali circulando naquele local, tem uma maior movimentação de máquinas, caminhões, equipamentos, enfim, uma série pode ter poeira, ruído. Então, tem uma série de transtornos, né, que, como foi colocado ali na avaliação, são temporários, mas que vão gerar algum certo desconforto. Mas existem também medidas para que se evite isso, né? Então, dentre elas, tem um programa de engajamento das partes interessadas e um mecanismo de gestão de queixas, né? Então, o que significa isso? A gente está tendo essa aproximação, realizando reuniões comunitárias, abrir esse canal de diálogo, deixar aberto, né, os canais, ter canais para receber reclamações durante a obra, tratar, processar essas reclamações, dar o retorno. Nós temos o atendimento também no local, né? Então, isso leva em consideração também aquelas pessoas que talvez não tenham condições de se deslocar, né? Então, a gente faz esse esforço também de ir até o local. Então, ao longo do projeto, várias ações são realizadas com o objetivo de informar, né? de capacitar, fazer oficinas. Então, a gente acaba atuando de forma bastante intensa com a comunidade. Em relação às obras, nós temos também um trabalho bastante intenso de capacitação para toda a frente, todos os colaboradores que estarão envolvidos, né, na execução dessas obras. Então, eles passam por um treinamento desde como ser respeitoso, né, com a comunidade, de como seguir as orientações de segurança para não oferecer risco à comunidade, sobre qual é a qualidade do serviço, como deve ser executado, né, as obras, cumprindo, né, os critérios de qualidade estabelecidos. Enfim, toda a questão da utilização, né, dos equipamentos de segurança. Em relação à poeira, né, então, existe também uma preocupação, né, uma especificação para que as empreiteiras elas utilizem os caminhões com a proteção de tela para evitar, né, aquele excesso de poeira, né, e sujeira na rua. Ainda assim, está previsto utilizar, né, de um dispositivo para fazer aspersão de água nas vias, né, para fazer o controle dessa emissão de poeira, né. Tem todo um regramento e uma prática, né, para fazer a correta sinalização das obras, monitoramento de ruído, né, para essas obras fixas, onde tem movimentação de terra, né, ou que tem um maior potencial, né, de geração de poeira. Também é feito um monitoramento, né, da qualidade do ar, dessas emissões. É exigido todo um controle de manutenção desses veículos, né, para prevenir a geração de ruído e de emissões acima do que é permitido. Então, essas são as propostas de mitigação que estão previstas, né, entre outras que vocês vão poder consultar no detalhe nos documentos disponibilizados. Mas não adianta, né, ter o impacto identificado, ter os programas definidos, se eles não forem, de fato, implementados. Então, é fundamental, né, fortalecer, e a companhia está se comprometendo também em intensificar, né, essa etapa de monitoramento. Então, toda a equipe de fiscalização de obras já tem recebido capacitação e treinamento para que ele tenha um olhar mais crítico durante essa etapa de fiscalização de obra, e não apenas
confira os aspectos técnicos e executivos, mas que, principalmente, ele tenha um olhar para as questões de saúde, tanto dos trabalhadores quanto da comunidade, né, saúde e segurança, para os critérios de qualidade que precisam ser executados e para os aspectos ambientais também. Além disso, está sendo estruturado uma etapa, né, de supervisão de obra. Então, toda a fiscalização vai ter o suporte, né, de um facilitador que vai fazer, então, essa supervisão periódica para justamente verificar se todos aqueles programas, né, estão sendo cumpridos e já identificar esses desvios. E está sendo prevista também dispositivos na própria gestão do contrato para que possa, então, implicar em sanções para a própria empresa, né? Então, se forem identificadas falhas, né, de médio ou alto risco, é uma não conformidade, isso vai impactar numa avaliação do fornecedor e pode implicar em glosas, né, do pagamento, notificação e outras sanções previstas em contrato. Obrigatoriamente, né, mesmo que sejam qualquer tipo de falha, independente do risco, ele é obrigado, então, a apresentar, né, um plano de ação, executar esse plano de ação. E isso também é acompanhado por essa equipe de supervisão. Além disso, a gente estabelece, né, e daí é importante a parceria com a comunidade, uma série de canais também para que toda a comunidade possa estar se manifestando e registrando, né, eventuais desvios que sejam observados, para que a gente possa, de fato, promover, né, a melhoria e garantir a qualidade de toda a obra, né, e de toda a operação. Então, nós temos aqui vários canais de atendimento, né, ou pelo site, e-mail, telefone presencial, WhatsApp, né, o próprio banco disponibiliza um canal independente, assim como a gente tem a própria ouvidoria da Ares. Então, são vários canais que podem ser acessados, né, para registro dessas reclamações. Como eu falei no início, nós temos um núcleo de assistência social, né, que está dedicado também a promover o atendimento em domicílio para aqueles casos, né, onde existe alguma vulnerabilidade, dificuldade de acesso, locomoção. Então, essa equipe também está disponível, né, através desse contato para fazer o atendimento. Além disso, como eu falei, essa consulta pública é um primeiro contato aí em relação a esse projeto, né, que a gente está falando, da ampliação da ET, né, e do atendimento ao esgotamento sanitário do bairro Morro do Meio. E a gente pretende, a partir, né, durante todo esse ciclo de vida, assim como já vem acontecendo, né, nas etapas que estão em andamento, fazer essa aproximação com reuniões comunitárias, abordagem, oficinas, e toda essa comunicação a gente vai estar divulgando também através das nossas redes sociais, né? Às vezes da imprensa, a própria abordagem, né, domiciliar. Então, a gente tem várias formas, né, de estar entrando em contato, divulgando e estabelecendo essa comunicação com vocês. E reforçando, né, que eu acho que o grande objetivo de todo esse movimento, né, e a gente precisa aí da parceria e dessa construção em conjunto, é que a gente possa, de fato, né, oferecer mais saneamento, né, para Joinville e mais qualidade de vida para cada um de nós. A princípio, era isso. Como eu falei, eu não vou me estender muito no detalhe, né, nos materiais, mas também fico à disposição agora para questionamentos e dúvidas. Toda a equipe de projeto também está aqui, né, presente, se precisar também, né, apoiar no esclarecimento de alguma dúvida. E todo o material, né, não encerra aqui, né, então essa consulta ela permanece ainda, né, então até os próximos 15 dias a gente ainda vai poder considerar, né, o que for
acolher, né, dar resposta a todas as manifestações e considerar na produção da versão final desses documentos, mas a documentação vai ficar disponível aí, né, para que todos tenham acesso. Era isso. Obrigada. Bom, gente, obrigado, Cláudia, pela palestra, pelas informações. Eu recebi algumas perguntas aqui, tem mais chegando. Isso, a gente vai vencer os papéis aqui para depois a gente poder abrir. Ó, chegou mais algumas aqui. Tá, deixa eu olhar essas. Olha, gente, eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu tenho 11 que tinham chegado ali para mim, e, se vocês preferirem, eu posso ler uma a uma, mas todas elas abordam o tema, o local da estação de tratamento. Então, está muito claro aqui o questionamento. Para a gente ganhar tempo, posso formular essa pergunta de uma vez, ou porque eu posso ler cada uma, tá? Preferem que eu leia? Tá bom, eu vou ler, se vocês acharem que dá para parar, eu paro, tá? Pergunta do Paulo aqui. Ó. Se fosse feito um estudo de impacto, a partir de hoje, para a implantação, o lugar de hoje seria o melhor? Então, é questionando o local. Existe estudo de custo de mudança da estação de local para o lugar dado como sugestão pela comunidade? Essa pessoa aqui não se identificou. A Cleidineia. O Vila Nova é um bairro com uma área tão grande, por que colocar a ET numa área residencial ao invés de optarem por uma área rural? O Renato. Todos nós entendemos os benefícios da ET. A pergunta é, por que não estão sendo ouvidos sobre a troca do local? O Armando. Por que mudaram o local da ET? Era para ser na rua Maria Santo Correia. Acho que é essa rua. É isso? Ok. É Armando ou Amanda? Não sei, desculpa, gente. Armando? Tá certo. Só Armando. E daí tem uma outra pergunta também dele. Por que não foi feito consulta antes de comprar o terreno? Uma pessoa que não se identificou. O Vila Nova é um bairro tão grande, com tanta área rural, por que colocaram a ET numa área tão povoada, prejudicando tanto os moradores da região escolhida? Do Marcelo. Existe algum tipo de compensação no IPTU sobre o odor que é inerente à estação de tratamento do Panágua? Aí já falando de outro bairro, onde há desvalorização imobiliária. E se não existe, isso pode ser encaminhado à Câmara de Vereadores de Joinville? Aí tem o Nicolau, que se inscreveu ali pedindo para falar, está anotado aqui. Uma pessoa que não anotou o nome. Sabemos que Vila Nova e Morro do Meio cresce e crescerá muito nos próximos anos. Por onde irão ampliar a estação se houver necessidade? Essa aqui é a única diferente. E, por fim, essa aqui é uma outra, sobre a questão de maquinário, então essa eu guardo para ler depois. E aí chegaram outras aqui. Eu já passo em relação a essas que eu fiz aqui, Cláudia. Depois, se tiver mais alguma, eu complemento ainda sobre o mesmo tema. Mas, basicamente, todas perguntas referentes ao local da ET, em relação a impactos na população e por que a companhia colocou naquele local. É isso, né? Então, passo para a Cláudia, enquanto eu dou uma olhada nessas outras aqui. Ok. Vamos lá, por partes. Eu acho que esse assunto já foi amplamente debatido, mas vamos lá, né, repetir mais uma vez. Isso. Então, vamos lá. Eu acho que é importante frisar, e daí eu acho que a equipe do projeto também, né, que são especialistas em engenharia, podem, né, me corrigir
né, ou me complementar, caso necessário. Mas assim, o projeto de esgotamento sanitário, ele parte de premissas técnicas, né, e uma delas está muito relacionada à questão da própria topografia do terreno, né? Então, até para viabilizar, né, porque senão vocês iriam pagar uma fortuna, né, um absurdo, né, em termos de tarifa, para conseguir compensar o investimento se fosse feito de uma forma que não levasse o aspecto financeiro também, né? Ele entra, né, dentro da análise, não é o único fator, mas ele também precisa ser avaliado. Então, tem essa questão técnica, né, e de viabilidade também, né, financeira, que prevê, por norma, né, que ele deve ser concebido considerando a topografia, por gravidade e tudo mais. Outro ponto extremamente importante, e ele é bastante decisivo, né, para a definição do local da estação, é a capacidade de suporte do corpo receptor, do corpo hídrico, que vai receber esse efluente. Então, considerando, né, a direção do fluxo de gravidade, né, então a ET se localiza num local, né, tecnicamente considerado, é considerado também as áreas que estão disponíveis e é considerado também todos os outros aspectos ambientais, né, que também fazem parte de toda essa análise. Tudo isso foi superado, né? A gente fez estudos de autodepuração. Em relação ao terreno que foi proposto, eu não acompanhei de perto, e daí me corrijam, e um dos itens que foi colocado como dificuldade de acatar e alterar a localização, além desses critérios que eu coloquei, é que seria necessário intervenção de uma área de preservação permanente muito maior do que estava sendo previsto, né, no projeto atual. Não sei, é isso? Tá. Não, ninguém está falando que não tem impactos, mas são impactos previsíveis, potenciais. Está lá no slide, ó. Tá lá. Ó lá. Ó, não. Não, ó, aqui, ó. Potencial de causar impactos negativos, mas cujas medidas de mitigação são conhecidas e são prontamente disponíveis. Na especificação do projeto está previsto, né, uma série de critérios e exigências que vão precisar ser atendidas e comprovadas em relação a esse item. Nós já iniciamos, né, como é de praxe, né, um processo de monitoramento já da qualidade do ar, então, se isso deixa-os mais tranquilos, e para a gente comparar também, né, e fazer a avaliação e validação da eficácia do projeto. Próxima pergunta? Bom, gente, a gente precisa dar vazão nas perguntas. Aqui tem várias perguntas de temas diferentes desse aqui, mas, como eu falei, ao final, quando a gente vencer essas perguntas aqui, vocês podem fazer as considerações, eventualmente, sobre algum tema que a gente não tenha tratado, para que a gente traga esclarecimentos. Até...
Ok, senhor Armando. Ok. Boa noite, pessoal. Por uma questão assim mas é porque nós fizemos um combinado no início. Mas nós precisamos dar sequência aqui, respondendo as perguntas, para que depois a gente possa abrir. Foi o combinado que a gente fez agora no começo. Mas aí, então, a gente já vai acabar ignorando o que foi escrito aqui. Não foi o nosso combinado. A gente quer dar sequência em respeito às pessoas que mandaram as perguntas. O que acontece... Então, existe uma pergunta aqui nesse sentido, a gente vai poder aproveitar para esclarecer o que o senhor está colocando, tá bem? Gente, olha só, peço licença, a gente precisa continuar. Essa reunião ela tem que ser produtiva, e a gente fez um combinado no início. Nós combinamos aqui, então só peço o respeito àquilo que a gente combinou. Vencendo os papéis, a gente vai abrir a palavra e está tudo certo. Gente, os papéis... É de vocês, é da população, é em respeito ao colega que escreveu. Bom, nós vamos dar sequência aqui. Eu peço licença, nós precisamos dar sequência aqui. Eu vou ler a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui do Boa Peter. Noite. Ô, Marcos, deixa só... Marcos, espera um pouquinho. Pessoal, deixa eu só complementar a fala da Cláudia, que eu acho que na sequência ele vai falar. Eu só preciso complementar a resposta da Cláudia, tá ok? Vamos só resgatar aqui o processo. E hoje, tudo que a gente está apresentando aqui para vocês, do que a gente está se referindo? Não... Veja, pessoal, ele vai falar, você vai falar e você vai falar. Agora, eu vou falar, eu só gostaria que a gente pudesse ter uma sequência, senão a gente não vai conseguir terminar, tá? Complementando a fala da Cláudia, a nossa conversa aqui hoje com vocês, a gente não está resgatando o processo que já foi superado. Nós fizemos um processo de desapropriação, já foi realizado um processo de desapropriação, a estação de tratamento do Vila Nova ela está licenciada, a obra está contratada com o projeto executivo finalizado e a gente está começando ela no segundo semestre. Então, o assunto que a gente está tratando aqui hoje não é a localização da estação, e sim a ampliação da estação de tratamento do Vila Nova. Este é o tema em que a gente está tratando aqui hoje. Esse é o tema. A estação de tratamento ela já está lá com a localização fechada, isso já foi amplamente discutido. Hoje nós estamos tratando da ampliação da estação de tratamento, onde a gente sai da vazão atual e... Veja, a gente está fazendo um processo amplo e democrático, que quem ficar aqui vai ter a voz para falar, né? A gente só precisa ter uma sequência lógica. Próxima pergunta? Nós vamos seguir aqui. Mais uma pergunta. Nós vamos fazer a pergunta aqui do Peter. Veja, não tem problema nenhum. Cadê ele? Ele quer falar? Ele já saiu. Então agora,
assim, ele não está aqui para falar, então a gente vai finalizar as perguntas e na sequência a gente vai pegar a fala, tá ok? Isso. Veja, estava combinado isso. Ele ia falar, ele não está presente e nós seguiremos as perguntas e ao final vocês falam, tá ok? Pode dar continuidade, Marcos. Uma pergunta aqui do Peter, não sei se é assim que pronuncia, que ele pergunta: a integração Vila Nova Morro do Meio será por meio de área rural ou estrada Arataca? Creio que essa não seja prerrogativa da companhia, essa questão de integração, creio que seja de mobilidade. O seu Peter está aí? Eu acho que é do sistema. O senhor está dizendo tubulação para trazer o esgoto? Ah, sim, por favor. Temos essa informação? Talvez o Marcos possa auxiliar no detalhamento. Isso, a gente pede o apoio aqui. Só lembrando que o projeto ainda está em elaboração, não está finalizado, mas o engenheiro Marcos é quem está conduzindo esse processo. Boa noite. Especificando a questão do projeto do Morro do Meio. Então, a gente vai ter 8 elevatórias no Morro do Meio. E, sim, o projeto dentro do Morro do Meio, ele flui por gravidade até as elevatórias. Posso responder? Dentro do bairro Morro do Meio, nós temos um sistema de rede coletora que vai ser em torno de 34 quilômetros de rede, onde a gente vai ter 8 estações elevatórias. E, na estação elevatória final, quando o esgoto chega numa certa profundidade, a gente precisa de uma elevação que a gente chama de estação de bombeamento. Essa estação de bombeamento, ela vai lançar o esgoto na área da ET Vila Nova. Então, o caminho da última elevatória, ele vai pela Estrada dos Barbantes e vai seguir pela rodovia do Arroz. Ok, obrigado, Marcos. Do Peter também, ele perguntou onde será a ET no Morro do Meio. Então, esclarecendo. Isso. Como eu falei, além da gravidade, as premissas também consideram a capacidade do corpo receptor. Então, por isso, por não haver corpos hídricos com capacidade de vazão suficiente para receber esse esgoto, né, o melhor desenho técnico de concepção do projeto foi trazer esse esgoto para o sistema Vila Nova. Ok, obrigado. O Carlos Eduardo tem 2 comentários aqui. O primeiro, ele fala: nós do Morro do Meio sugerimos fazer essa obra antes da revitalização da Rua Minas Gerais e Estrada Lagoinha. Perfeita colocação. Eu acho que é importante a gente ressaltar também essa preocupação, né? A gente já tem algumas premissas de compatibilizar, né, esses cronogramas com a própria Secretaria, né, de Infraestrutura, justamente para evitar, né, danos, né, ao pavimento. E quando isso não for possível, essa compatibilização, a infraestrutura vai ser deslocada, né, para a calçada, para o passeio, para evitar, então, o impacto e danificar o pavimento recém-qualificado. Obrigado. Mais uma aqui do Carlos ainda. Qual a possibilidade de investimentos da companhia dentro do bairro, incluso nesse projeto, voltados à educação ou outros segmentos? Desculpa, tu pode repetir que eu não consegui ouvir. Qual a possibilidade de investimentos da companhia dentro do bairro, incluso nesse projeto, voltados à educação ou outros segmentos? Porque ele fala que uma vez que o bairro irá gerar, de certa forma, lucratividade, no sentido de que haverá tarifa de esgoto, então, algum investimento a partir desse projeto em educação ou algo do gênero? Sim, durante todo esse processo, né, é feito toda uma avaliação, né, da característica, né, socioeconômica, e é feito todo um trabalho que a gente chama de trabalho técnico-social, que prevê ações, né? A gente tem previsão de lançar, né, em breve, inclusive, um edital de patrocínio para projetos de desenvolvimento social na região que está sendo beneficiada com o sistema de esgotamento sanitário. Ok. O Cláudio Júnior, ele faz uma pergunta aqui, mas eu não sei se é em relação a essa obra aqui. Ele fala assim: a empresa ganhadora está em recuperação judicial? E também pergunta: qual a diferença de valor da empresa ganhadora para as demais? Se foi metade do valor e por quê?
Isso em relação à empresa ganhadora para elaboração do projeto da ET ou do... É que na licitação, a gente é uma empresa pública, então a gente faz um processo de licitação. A gente tem 2 critérios de habilitação, o critério técnico e o critério financeiro. A estação do Vila Nova, ela foi vencida por um consórcio formado pela Alonda, Sanevix e uma empresa de projetos que eu não me recordo. E, efetivamente, a Sanevix é uma empresa que está em recuperação judicial. Ela tem um percentual de participação no consórcio de 3%. A lei, ela prevê que mesmo a empresa estando em recuperação judicial, ela pode participar de licitações, porque a interpretação da lei é que se a gente proibisse que ele pudesse participar, a gente mataria a empresa. Então, a lei permite que ele possa participar. E como ele não é o líder do consórcio, a gente fez uma análise financeira e eles foram habilitados como vencedores na melhor proposta. Ah, você que perguntou? Aham. Não, é um consórcio formado por 3 empresas. A predominante é a Londa, que é uma empresa que tem uma saúde financeira predominante e ela é bem saudável. Tá? A Londa hoje é uma empresa que tem ganho concessões no norte do Brasil e é uma empresa de grande porte saudável. Ele tem como um dos consorciados a Sanevix. Como a gente é uma empresa pública, a lei não veda ele vencer a licitação, desde que ele cumpra os requisitos do edital. Ele cumpriu os critérios técnicos e ele cumpriu os critérios financeiros. Ele não chegou a ser metade. Eles venceram. Inclusive teve lances, né? A licitação ela foi publicada com, eu acho que era 38 milhões, 30 e poucos, e eles venceram com um valor abaixo. Teve uma disputa de preço com a Quemia, que é uma empresa aqui do interior do estado, e eles. É um preço de mercado, é um preço execuível. Sim, porque eles foram vencedor do edital, né? O parque, no processo anterior, onde a gente fez a discussão, o parque vai ser construído. Nós, inclusive, fizemos várias reuniões aqui na comunidade, onde a comunidade disse para nós como é que era o parque. A gente tinha feito um pré-esboço com uma quadra de futebol, com uma área de convivência, e isso foi modificado junto com a comunidade. Nós fizemos 3 reuniões com a comunidade, onde foi definido esse layout. A praça vai acontecer e ela vai ser executada. Eu concordo, sim. Não, está perfeito. É que o edital ele tem premissas que estão sendo cumpridas. A preocupação de vocês é a nossa preocupação. Só que quando a gente lança um edital público de licitação, a gente não tem nenhum mecanismo de dizer para o cara assim, você não pode dar o desconto. O que a gente tem como mecanismo pela lei é que se ele der descontos superiores a 30% do preço-alvo, a gente faria uma diligência e inspeção. Ele não chegou nos 30%, mas, independente disso, nós fizemos a diligência e inspeção, inclusive na atestação técnica e nos critérios financeiros, e eles justificaram a contratação. Nós não tínhamos nenhum empecilho para fazer a homologação deles. Não. Nós não. Só para fechar a resposta dele. O processo licitatório, ele está previsto na lei e a gente segue o ritual previsto na lei. Não existe nenhuma ilegalidade no processo de contratação que foi feito para a obra. Tá ok? Ok, tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas é relacionada ao tema. Sabemos que Vila Nova e Morro do Meio crescem e crescerá muito nos próximos anos.
para onde irão ampliar a estação quando houver necessidade? Essa eu tinha falado, mas não era do contexto de todas aquelas outras. Todo projeto ele tem que partir de uma premissa, né? E o dimensionamento ele considera um crescimento populacional. Então, nós temos um trabalho bem importante que foi realizado dentro da companhia, que é o Plano Diretor de Esgoto Sanitário, que ele leva em consideração, né, esse crescimento populacional e leva em consideração, inclusive, uma população de saturação, ou seja, que considera, inclusive, aqueles lotes que hoje não estão ocupados. Então, mas ainda assim, ele tem um horizonte de projeto, né, o que a gente chama de fim de plano, e à medida que vai se aproximando desse fim de plano, é feito todo o acompanhamento para ver se aquela previsão de crescimento populacional se efetivou, e daí, caso isso esteja próximo, né, de saturar ou ampliar, aí é feita uma reanálise de projeto. Mas hoje a gente tem tecnologias também que permitem otimizar, né, fazer o retrofit, né, e acho que a tendência é isso ficar cada vez mais comum e acessível, que permitam ampliar a capacidade de tratamento, ganho de eficiência, sem precisar expandir em termos de área. Ok. O Rafael Mariano, ele fez algumas perguntas aqui, eu vou enumerá-las. Quando serão iniciadas as obras no Morro do Meio? Ele colocou exatamente na Rua do Campo. Não sei se a gente vai ter o detalhe por rua aqui, mas tem informação de quando iniciam as obras. E também ele pergunta se terá um cronograma antecipado para os moradores, se as pessoas vão saber o momento em que a obra vai passar. Sim, com certeza. Então, a gente tem a previsão aqui de início da obra de implantação da rede no Morro do Meio no segundo semestre de 2023. Sim, vocês terão oportunidade, né? A gente, como eu falei, esse é um primeiro canal de diálogo que está se abrindo em relação a esse projeto. Então, nós estamos em fase de elaboração do projeto, então é importante, né, os moradores que serão contemplados, né, com essa infraestrutura se manifestarem, consultarem os documentos, né, nos procurarem, e ainda assim haverão outros momentos para tratar junto lá com a comunidade do Morro do Meio, específicos sobre o projeto e sobre, em todas as etapas até início das obras, sobre o projeto das redes. Tem mais aqui, o Rafael continua, são outras duas perguntas, eu vou transformar em uma só. O Rafael está aí? Está aqui. Daí, se faltar algum complemento, você me corrige. Ele pergunta sobre o custo para os moradores para implementar a adequação, para receber o tratamento de esgoto, e também sobre o morador que não tem condições, ou que ele não quiser mudar o seu esgoto, o que vai acontecer com ele? Ótima pergunta. Bom, a instalação da rede coletora na via até o ramal, né, até a calçada, o ponto de conexão, isso é todo realizado, né, com o custo, né, da Companhia Águas de Joinville, através, né, de todos esses financiamentos que estão sendo captados. O que fica sob responsabilidade do morador? Fazer a conexão dessa rede que ficar disponibilizada ali no portão, né, vocês indicam a melhor posição, a partir desse ponto de conexão, né, que a gente chama de caixa de inspeção, para dentro da residência, é de responsabilidade do morador fazer, então, a sua conexão. Então, isso também, no momento oportuno, né, existe já disponível no nosso site uma série de informações, folder, vídeo, oficina, apostila, que explicam como que é essa conexão. Então, isso é importante vocês se anteciparem, né, já irem observando. Haverá momentos também em que nós faremos essa orientação também presencialmente lá, né, através das oficinas, através das reuniões comunitárias, para orientar em relação a essa conexão. E o que acontece, né, com quem não quiser se conectar? Então, como é que funciona, né, até seguindo a própria regulação, né, da resolução da agência reguladora? A gente tem a partir do momento que vocês receberem a notificação de que a rede está liberada para se conectar,
existe um prazo de 60 dias. A partir desses 60 dias, independente de estar conectado ou não, começa a gerar já a cobrança, né, da tarifa, da taxa de manutenção, né, e disponibilização desse serviço. Essa taxa ela é proporcional ao consumo de água, né, então é cobrado 80% do valor da água. E, caso, nesse período também, já após esse período, começa um processo de fiscalização, né? Então, a própria companhia tem uma equipe, né, que faz essa fiscalização para verificar se a ligação foi executada e se foi executada de forma correta, porque a conexão de forma incorreta também pode causar prejuízos para o próprio morador. E, a partir desse momento, constatado, né, que não houve a conexão correta, a companhia ela tem a obrigação de informar, né, ao órgão ambiental, porque daí se trata de um descumprimento, né, de uma legislação municipal relativa, né, à qualidade ambiental, e a pessoa fica sujeita também a autuações em relação a isso. E pela conexão, né, incorreta, também, caso não é dado orientação, um prazo para se adequar, e caso isso não ocorra, a própria resolução também prevê a aplicação de multas. Ainda o último... É para apresentar os estudos que foram realizados em relação à ampliação da ET Vila Nova, que tem por objetivo atender a comunidade do bairro Morro do Meio. Vocês têm o direito de se manifestar. Na verdade... Gente, esse diálogo ele é para cada um apresentar também as suas preocupações, os seus posicionamentos, mas não necessariamente, né, como eu falei, a gente se compromete a acolher, a analisar, mas não necessariamente a gente pode se comprometer a acatar todos os pleitos, porque existem uma série de outros fatores que precisam ser considerados, como eu falei, tem critérios técnicos, tem critérios legais, tem critérios financeiros que precisam ser levados em consideração na tomada de decisão. Isso. Não, vocês têm total liberdade de se manifestar em relação à posição de vocês. Pode. A gente está apresentando os potenciais impactos e as medidas que estão sendo adotadas para evitar que eles, de fato, ocorram. Mas esse é o objetivo. Por isso, vocês têm oportunidade de se manifestar. Está tudo certo? Então, você registra que não concorda. É para isso que serve, é para ouvir.
Como eu falei, a gente vai acolher e analisar e verificar a viabilidade. Gente, aqui, ó, eu peço licença. Vamos avançar aqui. Depois a gente vai ter o momento. Pessoal, eu só queria relembrar a todos que toda a determinação do local onde está a locação da estação do Vila Nova, ele já foi totalmente homologado, licenciado, inclusive porque existe a previsão de construção da estação de tratamento de água ETA Piraiçu, da qual já foi licitado as redes, que são as adutoras de grande diâmetro que vão abastecer a zona sul da cidade, já estão em licitação. No mês que vem a gente lança a licitação da estação de tratamento. Então, quando a gente fez a concepção da estação de tratamento de esgoto da ET Vila Nova, ela está alocada porque foram feitos estudos de engenharia que levam em consideração a autodepuração de todo o esgoto tratado aqui na região, para que ele possa ser captado 15 quilômetros a jusante do rio para sistema de abastecimento. Tá? Não é... Gente, vamos lá. Como é que funciona uma análise de impacto ambiental? A gente... Não. Eu posso responder a pergunta dele, por favor? Eu posso responder? Então, gente, a gente precisa ponderar e pesar quais são os impactos positivos em relação aos potenciais impactos negativos. Então, é isso que vai direcionar. É isso que vai direcionar a tomada de decisão. A gente está falando de saneamento, de um benefício para uma comunidade. Okay. Gente, olha só. Tem pessoas que inscreveram aqui e estão indo embora porque não vão conseguir ouvir a resposta. Não, em respeito àqueles que inscreveram, a gente precisa da sequência. Como eu falei lá no início, vencendo os papéis, a gente vai abrir para o diálogo, para a gente continuar. Eu peço só um pouquinho de respeito para com aqueles que escreveram, tá bem? Tem mais uma do Rafael, que ele pergunta sobre a estrutura do morador já existente na casa. Quantos canos vão ter que sair do seu terreno? E se não terá fossa? Penso que seja em relação à instalação atual, como vai ser a modificação. Isso. Então, para fazer a conexão, né, no sistema de coleta de esgoto, é necessário desativar a fossa. Agora, o que vai precisar em termos de conexão vai depender de cada caso, né? O que precisa ser mantido e separado é o esgoto sanitário, né? Ele tem que ser direcionado, então, né, para a rede coletora de esgoto, e todo o sistema de drenagem do terreno, calha, água da chuva, ele precisa também manter, né, ser drenado para o sistema público de drenagem. Então, em tese, teriam que ter duas tubulações, né? Uma provavelmente já é onde está conectada a fossa, que vai para a drenagem, mas precisa separar, então, né, o que vem da água da chuva, a drenagem do terreno, para ir para a rede de drenagem, e aquele esgoto gerado na pia, na cozinha, no banheiro, precisa ser destinado, então, para essa tubulação que vai ser deixada à espera na calçada. O Dalmiro perguntou aqui qual a forma de pagamento, o valor. Creio que ele se refira ao custo na fatura. O Dalmiro está aí? Ou já saiu? Está ali. Em relação à fatura, como ela vai vir depois? Isso. A cobrança é feita na mesma fatura de água, né, quem já tem a ligação de água, e ela vem discriminado, né, um valor referente à taxa, né, ao custo do serviço de esgotamento sanitário, que, como eu falei, já é proporcional ao consumo de água. Então, proporcionalmente, o que é o valor que paga na conta de água, então, é calculado 80% sobre esse consumo, e esse é o valor que é cobrado referente ao esgoto. A ligação, a instalação, ela não é cobrada. A primeira ligação fica disponibilizada. Esse valor de 80%, ele leva em consideração uma estimativa de que, de toda a água consumida numa residência,
80% retornaria, né, como esgoto doméstico, né, retirando o que tu absorve para, né, para as outras atividades, retornaria para o esgoto. Então, isso já é determinado em própria norma técnica, né, NBR, que determinam essas taxas de retorno. Existem alguns lugares, ele não é proporcional ao custo, né, então já existem algumas concessionárias, algumas empresas que, em função do custo, né, do esgoto ser significativamente maior, né, para a operação e manutenção do que a água, ele já considera uma tarifa de 100%, né, o mesmo valor. Mas aqui hoje ainda é 80%. Sim, nós temos... Marcos, quer responder? Quer responder? Nós temos Na verdade, não é para contentar Águas de Joinville, né? A gente tem um compromisso de ampliar, né, com o saneamento. Isso existe um marco, né, nacional que estabelece essas metas. Deixa eu só responder a sua pergunta. Hoje, quando você paga 80% do teu consumo de água em relação ao esgoto, você não paga, você paga por um serviço prestado. Você está consumindo água e o esgoto que você gera, ele vai ser tratado. É uma prestação de serviço. E hoje você paga o valor efetivo que você consome. Se hoje você tem uma renda de até R$1.000 por pessoa, existe um programa chamado Tarifa Social dentro da companhia. Você pode fazer o preenchimento de um formulário, existem alguns pré-requisitos, e você se enquadrando dentro desses pré-requisitos, toda a tarifação ela tem um redutor. Você chega a pagar quase a metade. O valor será muito menor. Então, assim, para cada caso, existe uma tratativa. Então, hoje, a prestação do serviço básico, ele está previsto em lei. Não é o que é uma imposição. Hoje, a gente é regido pelas leis. A gente segue o que é uma lei. E você consome a água. O senhor pode não consumir a água, aí o senhor não paga. Da mesma forma que se o senhor não paga a água porque não consome, não paga o esgoto. Mas por uma opção, você consome a água. E hoje, o tratamento do esgoto, ele é uma obrigação das cidades. E o não tratamento, ele é considerado um crime ambiental quando o serviço está disponível. Por isso que a SAMA fiscaliza e quando não existe a conexão do usuário, ela multa e notifica, porque é considerado crime ambiental.
Fica à vontade, por favor, o senhor está no céu. Não, mas veja, a sua fala está perfeita, porque qual é o objetivo e por que está todo mundo aqui da Companhia Águas de Joinville super engajado? O nosso objetivo e todo o nosso planejamento, através dos financiamentos que a gente já está captando, é conseguir universalizar o sistema de esgotamento sanitário na cidade inteira. Para quê? Para que a gente possa, antes mesmo do novo marco do saneamento, que estabelece que isso tem que acontecer até 2033, a gente está tentando de todas as formas antecipar para quem dera a gente, antes de 2033, está podendo tomar banho no Rio Cachoeira porque ele está despoluído. Esse é o nosso objetivo, é por isso que a gente está aqui hoje. E só para complementar, se você consultar, né, a companhia também faz o monitoramento, o Comitê de Bacia faz o monitoramento, e os dados que são publicados em relação à qualidade da água do Rio Cachoeira já demonstram uma melhora significativa, né, no índice de qualidade da água, e coincide justamente com o aumento da cobertura de esgoto naquela bacia. Então, nós ainda não vencemos toda a bacia do Cachoeira, porque ela é a principal bacia, então existe uma série de obras que estão em andamento, mas sim, a gente já consegue ver o resultado, a importância, o impacto do saneamento, do sistema de coleta e tratamento de esgoto para a melhoria da qualidade do rio. E o nosso desejo é o mesmo que o senhor, que a gente possa ter, rios, assim como os rios que correm aqui na região, que a gente tem evidências, fotos, a gente também faz monitoramento, e eles estão numa condição muito ruim, em termos de qualidade. Então, o que a gente quer é o mesmo objetivo que o senhor coloca, a gente quer justamente contribuir para a melhoria dessa qualidade. Ok, obrigado. Eu vou ler aqui um comentário, não é uma pergunta, é um comentário, uma crítica do Renato. Por que consulta pública se a comunidade não tem voz? A gente está entendendo a preocupação de vocês. O Dilson também, vou ler aqui na íntegra, gostaria de saber se o engenheiro responsável e outros querem comprar terrenos ao entorno da estação. É uma pergunta retórica. Vamos para outra aqui. O Eduardo... Vamos dar sequência aqui. O Eduardo perguntou por que não centralizar a estação no bairro Arataca. Eu creio que seja em relação, também questionamento em relação ao local. Ao local. E não ali no terreno onde a gente já falou, e daqui a pouco a gente vai dar a palavra para vocês continuarem. O Dilson, esse aqui era o que eu falei, era o Dilson Trapp. Agora é o Dilson Simeone. Onde e com quem reclamar ou solicitar ajuda, pois os terceirizados não deixam uma obra terminada de acordo. Onde e com quem reclamar ou solicitar ajuda, pois os terceirizados não deixam uma obra terminada de acordo. Em qualquer um daqueles canais que foram compartilhados, 115, site, WhatsApp, postos de atendimento, o canal que vocês entenderem mais adequado está preparado para receber qualquer tipo de reclamação em relação à prestação de serviços. Aí é registrado lá um protocolo, encaminhado para a equipe, e depois vocês recebem retorno com a solução do caso. A penúltima aqui quando racha o muro, quem conserta? Por que não é colocado cano mais alto na rua? É muito antiga a rede, as ruas foram colocadas, mas a terra... E quando dá vazamento de água, vocês não tem que pagar o valor alto. Acho que são vários temas aqui, sobre rachadura de muro. Isso. Qualquer dano que a gente... Existe um procedimento já instituído, que é de ressarcimento a danos de terceiros. Então, qualquer pessoa, qualquer obra, intervenção da companhia que implique em algum dano de qualquer natureza, isso pode ser
né, solicitado entrar com esse processo de ressarcimento de danos, existe um procedimento interno para analisar, validar e ressarcir, né? E sobre o vazamento aqui, quando tem um vazamento... Foi a senhora que perguntou, quer complementar? Ah, então vamos porque só vou dá continuidade na aqui. pergunta aqui, tá? Depois a gente abre. Porque fala... É da senhora? Uhum. Tá. Para que a gente consiga responder com um pouco mais de precisão, na sua rua já tem esgoto, é isso? Tá, então, a gente precisaria entender no local lá. Você tem uma resposta? Sim. Sim. É que aqui no Vila Nova já existia uma infraestrutura instalada. Então, essas redes já foram executadas, mas elas não estão em carga. Hoje, elas podem gerar algum tipo de cheiro, porque muitos usuários já se conectaram nessa rede, mesmo sem ter o tratamento. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente já está com a obra contratada, a estação já está para ser iniciada no segundo semestre desse ano, e a gente está fazendo a recuperação das redes e as interligações. Com a finalização da estação, a gente vai colocar essa rede em carga, e esse mau cheiro que hoje ele está preso, ele não tem para onde ir, por isso que ele gera o mau cheiro. Ele não vai mais ter, porque ele vai ser drenado e vai mandar para a estação de tratamento. Ele vai eliminar esse cheiro. Tá? É que daí na sua rua, o esgoto ele funciona por gravidade. Ele vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Aí a gente teria que ver a situação da sua rua especificamente. E ainda, no final... Mas é que a gente ainda está na pergunta do amigo. A consulta pública ela é um instrumento jurídico que não abre votação. Não se trata aqui de deliberação. É uma abertura de um diálogo. A gente está trazendo informações... Sim. Deixa eu fazer uma explicação, deixa eu concluir a explicação. E nesse instrumento, na consulta pública, que ela está acontecendo, está disponível lá no nosso site, assim como essa conversa aqui, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada todas as informações que nós falamos aqui lá no nosso site. Todas as pessoas, todos os cidadãos podem entrar lá e colocar sua queixa, sua pergunta, sua sugestão. Ao final, isso comporá um relatório e a companhia vai se manifestar em relação a tudo que foi falado e esse relatório vai ser publicado. Tá? Mas esse é um instrumento. A consulta pública ela não é uma audiência de votação. Está claro? Está claro? A gente está aqui para ouvir justamente, embora eu entendo que vocês estão preocupados e, de certa forma, indignados pelo histórico, e a gente está trazendo isso para análise nesse projeto, como a Cláudia falou, que vai iniciar ainda, estamos em fase de elaboração, e as opiniões serão, sim, consideradas como impacto na população. Tá? Obrigado. Nós temos... Eu posso só finalizar aqui, depois... Só tem mais essas duas aqui. Só finalizar aqui, porque eu não lembro quem que fez, não tem o nome aqui, mas perguntou sobre vazamento de água, quando aumenta a fatura, que não deve pagar o valor total.
De fato, existe um procedimento na companhia que, quando você tem um vazamento oculto dentro da sua casa, ou seja, depois do hidrômetro, e ele resulta num aumento da conta, mediante comprovação do conserto, né, você apresenta a comprovação do conserto na companhia e a gente aplica um desconto de 70% no valor excedente. Então, sim, quando há vazamento, a companhia dá desconto na água, basta procurar os nossos canais de atendimento. Que existe uma série de requisitos, inclusive de prazo, mas no seu caso específico a gente pode até conversar depois, pegar sua matrícula e dar uma analisada se o procedimento correu tudo certinho, porque esse é um procedimento que funciona muito bem na companhia, tá? E por fim, aqui tem a manifestação do Nicolau ali, que é a última que ele falou que quero falar. Então, nesse sentido, a gente finalizou os papéis conforme a gente combinou. Agora são 8h36, a gente combinou de ficar aqui até as 9h, então o Nicolau pode falar, fazer a... Depois ela que levantou a mão ali. A gente só pede, Nicolau, no sentido assim, da condição das pessoas falarem também depois, né, em relação a tempo, tá bem? Para que a gente possa responder o que for questionado. Boa noite. Eu não sou candidato a nada, tá ok? Primeiro passo. Eu sou um cidadão que combatia a má administração do PT em Joinville e do PMDB, que foi péssimo. Os dois, ambos. Um é merda e outro é bosta, os dois. Um fede e o outro também tem mau cheiro. Nós, cidadão que estamos aqui, estamos pagando o juro de 70 milhões de reais que está enterrado debaixo do chão. 28 milhões aqui no Vila Nova, 17 milhões no Jardim Sofia, mais 32 milhões lá no Jardim Paraíso, mais uma construção do Jardim Paraíso abandonada, inútil, e no governo PT. Já está há 14 anos, nós estamos pagando juro por isso, por incompetência do PT. Aí, assumiu a prefeitura o irmão gêmeo do PT, o PMDB. Ficou mais 8 anos, nós continuamos pagando juro pela incompetência, pela inépcia do prefeito e dos vereadores que lá estiveram. Seu Nicolau, eu gostaria só que você priorizasse o nosso tema, por 70 favor. milhões, é o dinheiro nosso, é a água de Joinville. Aí agora, no último governo do PMDB, eles tentaram empurrar a goela abaixo essa construção dessa estação. Mas nós conhecendo ali a construção que foi feita nos Pinheiros, e mais o aumento, que eles queriam aumentar para 100% do esgoto, não era 80%, eles queriam aumentar para 100%. O vereador Udo Krelling aumentou 110% a taxa da COSIP, depois o Udo queria aumentar de 80% para 100% a taxa do esgoto. Nós fomos lá, combatemos até que conseguimos derrubar as duas medidas. A taxa da COSIP baixou. Seu e a Nicolau, taxa do esgoto vamos se até ao tema, por favor. Já concluo. A taxa de esgoto permaneceu nos 80%. Mas nós conseguimos empurrar essa construção dessa IT agora para esse novo prefeito, que parece-me que é mais sensato, e a Câmara de Vereadores tem uns vereadores, parece que mais qualificados. Aí, nesse embate que nós tivemos aí, nesses anos todos, de audiências públicas, algumas equipes foram para Blumenau, outras foram para Jaraguá do Sul, e lá nós verificamos a qualidade da estação de tratamento lá naquelas cidades. E o vereador Maurício Peixe e mais o engenheiro se comprometeram, junto com as pessoas da Água do Joinville, que trocou a direção, em fazer o mesmo projeto de Jaraguá do Sul para Joinville. Aqui, não tem algum vereador aqui? É assim a política. Se comprometeram, Maurício Peixe, mais a direção da Água do Joinville, mais o engenheiro, em fazer o projeto igual de Jaraguá do Sul. O que eu fui em Jaraguá do Sul, os engenheiros novos e a nova direção da Água do Joinville foram uma equipe assídua ao serviço público, com eficiência, transparência, fizeram o mesmo projeto que são naquelas cidades.
eu garanto para vocês que ali em Jaraguá do Sul dá para você ir lá e comer um churrasco do lado do esgoto. Só que, como foi falado ali, o problema é que é político, né? Aí, daqui a pouco, não tem nenhum aqui para assumir a responsabilidade, só está aqui os funcionários da Água de Joinville, que alguns são cargos temporários. E nós pedimos para vocês, que estão na direção da Água de Joinville, cobrar essa eficiência, qualidade na obra ali, para que haja aquele processo e realmente o odor não se propague para o bairro. Tá perfeito, senhor Nicolau. Esse é o nosso compromisso, que ela seja construída com sistemas aeróbios para que não gere cheiro para a comunidade. Esse foi o compromisso assumido. Inclusive, como contrapartida para a população, a construção da praça, que é um dispositivo que vai fazer uma adequação ali do lado da estação, com uma quadra de basquete, uma praça, um espaço para que as pessoas possam fazer uma convivência. Ok, é isso que eu queria falar. São 70 milhões que estão pagando juros até hoje. E essa decisão de construir ali, eles apresentaram o melhor projeto. Espero que isso saia um projeto bom e igual de Jaraguá do Sul ali, que é eficiência. Vamos Obrigado. esperar. Esse é o nosso objetivo. Veja, a Águas de Joinville é uma empresa que investe muito em tecnologia. Quando a gente montou o edital do Vila Nova, todos os materiais e os pré-requisitos, como não ter cheiro, como o Nicolau ele colocou, ele faz parte do nosso edital. A gente tem um trabalho muito complexo junto às empresas de engenharia para que a gente possa ter os melhores tratamentos dos odores, e é o que a gente está priorizando. A única coisa, quando você fala da licitação, todas essas especificações, elas são os pré-requisitos do termo de referência. E quando uma empresa vence, como foi o caso dessa empresa da Alonda, a Sanevix e a empresa de projeto, o nosso papel como fiscais é cobrar o que está escrito no termo de referência, e é o que a gente vem fazendo. Os melhores materiais e um sistema que não produza cheiro. Tem duas pessoas. Tinha a senhora de vermelho ali. Já foi? Senhor. Sim, aqui nós temos duas empresas contratadas. A gente tem a empresa que está contratada para a construção da estação de tratamento, que é um consórcio formado pela Alonda, Sanevix e a empresa de projeto, e a empresa que está executando as obras lineares é a Megasan. Ela é uma empresa que já tem um histórico de mais de 15 anos de execução de obras de saneamento. Ela já trabalhou aqui em Joinville, ela já trabalhou em Balneário Camboriú, aqui em Joinville. Também, ela trabalhou ela fez as obras de água na região ali da Otto Ben, ela já fez obras de esgotamento sanitário na Zona Sul, e nós, dentro da companhia, a gente tem uma área específica de fiscalização, que é a gerência de expansão, que é responsável por cobrar qualidade na execução desses serviços, além de um setor chamado controle tecnológico, que faz todo o processo de treinamento e acompanhamento também dessas empresas. Alô? No processo de licitação, um dos itens que é exigido é a qualificação técnica. Ele tem que comprovar atestado de capacidade técnica. Eu não tenho essa informação agora, mas a gente pode consultar e apresentar o que foi apresentado de qualificação técnica dessas empresas. Eu entendi a sua pergunta.
a Londa, ela tem obras em Curitiba para a Sanepar, interior do estado e na região de São Paulo. Tá? Eles já têm obras já construídas de estação de tratamento de esgoto similares à nossa. Sim. Cada estação ela tem um projeto. A gente tem que ver se ela é similar à nossa, mas a gente pode levantar isso com a empresa e disponibilizar isso para vocês, sem problema. Hoje, a estação de tratamento tem vários mecanismos para mitigação do cheiro. Existem vários mecanismos para que a gente não tenha o cheiro. Tratamento do odor, enclausuramento e o tratamento dos odores, além da cortina arbórea. Existem vários dispositivos na estação que são dimensionados para que não haja cheiro na estação de tratamento. Gente, vamos lá. O que está previsto, como eu falei, a gente tem já esse monitoramento da qualidade do ar e está previsto no processo de contratação desse projeto, foram estabelecidos alguns parâmetros, eles vão ter que demonstrar a eficiência e garantir que não ultrapasse aqueles índices. O sistema ele tem que mostrar que todo o sistema de controle é eficiente e isso vai ser medido através de análise de emissões. Então, a empresa precisa garantir que vai atender isso e limitar, né, a eficiência desses dispositivos de modo que chegue nos níveis que não cause incômodo para a população. Isso está previsto na especificação, no edital do projeto. O projetista tem que projetar uma solução eficiente, quem executar vai ter que executar uma solução eficiente, e isso vai ser medido através de laudos das emissões, para contestar. Hoje, só para complementar a fala da Cláudia, em relação à sua pergunta, como o pessoal já leu o termo de referência, se vocês resgatarem o processo, ele é público, ele está no nosso site, vocês podem ir lá, licitação encerradas. Hoje, 15% do valor total da obra, ele está condicionado ao pagamento às garantias de eficiência da estação de tratamento, incluindo um período de pré-operação e operação por essa empresa que construiu a estação. Tá? 18 meses? 18 meses de operação? 18 meses de operação e mais 6 meses de operação assistida. E os 15% restantes do valor da obra estão condicionados a esses parâmetros de desempenho. Na verdade, a gente está sendo muito arrojado em relação à prorrogação do prazo. Em geral, o convencional é períodos de pré-operação e operação assistida de 6 meses. A gente jogou para 2 anos. A gente foi muito conservador já no processo. O rapaz aqui, depois a gente passa a palavra para a senhora, tá bem? Jorge, você pode complementar a resposta aqui para mim? Você que está analisando o projeto e até para comentar ali as similaridades do projeto em relação a cheiro, por favor. Sim, sim, nós temos um dispositivo de cerca viva. Ele vai ser executado junto com o processo de terraplanagem. É um dos primeiros itens que a gente começa. Jorge, você quer só complementar a fala em relação ao tratamento? Sim.
O Jorge, só para explicar para vocês, a gente tem um especialista em tratamento de esgoto, é o Jorge. Ele vai explicar aqui um pouquinho do tratamento e os processos de mitigação. Com relação ali ao sistema de Jaraguá, né, a unidade especificamente, eu não sei qual que você se refere ali, ela tem mais uma... Eu conheço há muito tempo, fiz uma visita numa dessas estações de Jaraguá, eu não sei se é a mesma que a gente está se referindo, né? O processo lá é um sistema que eles chamam de SBR, é um sistema de lodo ativado por batelada, né? Jorge, coloca um pouquinho mais perto da boca, que daí fica mais fácil para eles escutarem. Se for essa estação que está sendo referida, a comparação ela é semelhante, não é o mesmo processo, mas ele é similar em relação ao tipo de tratamento, ali nas particularidades, cada um dos componentes do processo. Eu, particularmente, o de Jaraguá, eu não conheço, mas o processo de tratamento, né, que é dessa estação de Jaraguá, o SBR, né, é um sistema de lodos ativados, que é um sistema aerado, ele é similar ao nosso, né, ele está similar ao que está sendo proposto no projeto que está sendo elaborado. Por que não se usa um projeto que já funciona numa cidade? É que hoje, o que acontece? Existem várias formas de contratação. A forma como a gente fez a contratação dessa obra, ele pode ter pequenas variações na contratação. São particularidades, mas o requisito principal da nossa licitação é que o tratamento não tenha cheiro e existam dispositivos para enclausuramento e tratamento de qualquer odor que possa ser gerado. Isso é um requisito do edital do termo de referência de contratação de obra. A senhora? Isso. Senhora. Ok. Tá. A gente entendeu. A gente entendeu. Tá bem. A senhora ali também tinha levantado a mão. É alguma pergunta? A senhora ao lado? Veja. Não, nós ouvimos a senhora e tudo que está sendo falado a gente está gravando justamente para depois a gente poder avaliar como é que a gente pode melhorar os nossos processos. A gente agradece o feedback e quanto a oferecer o microfone, peço desculpas se a senhora se sentiu ofendida, é que eu também ofereci o microfone para o rapaz aqui, não foi necessário, tá bem? Só para a gente conseguir cumprir o horário, o rapaz tinha levantado a mão aqui, depois eu passo a palavra para a senhora. Sim, ali, ó. Está sendo gravado. Tem uma... Sim, vai estar disponível depois no nosso site para quem não pôde vir, poder assistir. Não entendi, desculpa. Vai estar no nosso site, aguasdejoinville.com.br. A gente precisa receber o material, editar e disponibilizar no site. Como? Não, é o início e o fim, né? Não é retirada de nada, ela vai ser colocada na íntegra.
Veja, você se contradiz. Quantas vezes a gente já fez reuniões com vocês? Nós já conversamos N vezes e nós não estamos discutindo sobre a implantação nesse local ou não. Isso já está superado. A estação já está contratada, a gente começa a obra no segundo semestre. Tá? Para a gente... Pessoal... Gente... Tem sim. A gente já falou aqui, talvez, eu não fui... Vai ter acesso. Tá perfeito. Esse processo já passou pelo Ministério Público, tá ok? Sim, ele já passou pelo Ministério Público. Veja, pra gente... da mesma forma que na última vez que foi discutido, aquela área onde está a instalação da Vila Nova, da estação de tratamento, foi doado pela sua família. A gente não vai entrar nessa discussão. Sim, foi doada. Foi doada a área. Está na escritura do seu imóvel, numa reunião discutido na Câmara de Vereadores. Vamos... Gente, para a gente conseguir concluir... Para a gente conseguir concluir, pessoal, o rapaz aqui, eu não sei o seu nome, jaqueta preta aqui, havia pedido a palavra. Eu acho que os pontos que têm potencial, né, de geração de odor, eu acho que está previsto em clausuramento. Então, sim, essas unidades, isso é um requisito do edital, que sejam cobertos. Os tanques, os reatores, que eles são aeróbios, isso daí não necessariamente precisa ser coberto, porque eles não têm esse potencial de exalação de odores. Tá? Mas tudo isso está regrado dentro dos requisitos do edital do termo de referência. Graziela, quer complementar? Isso, bem lembrado. A gente tem uma ET, né, similar, né, e que iniciou a operação o ano passado no Jarivatuba, em substituição, né, às lagoas que tinham, né, eu acho que a gente entende esse receio, né, porque é decorrente também da experiência que a gente teve com o sistema de lagoas de estabilização, que não tinha nenhum controle, nenhum mecanismo, né, de controle e de mitigação, né, dessas emissões, e ele foi substituído por um sistema que também segue, né, essas prerrogativas de ser um sistema aeróbio, com aeração, justamente para evitar. Então, também a gente se coloca à disposição também para acompanhar, para, né, um grupo que fazer uma visita lá na unidade para conhecer. A gente tem, como eu falei, é um primeiro canal, né? Então, à medida que for avançando as etapas do projeto, qual que é a ideia? A gente ir trazendo, então, né, por exemplo, a gente está numa fase de início do projeto, quando for definido lá o layout tal do projeto, a gente senta também para apresentar, para, né, para ouvir. Então, em todas as etapas, eu acho que, independente do que aconteceu lá atrás, né, eu acho que isso é importante também colocar, que é uma virada de chave, né, uma mudança de cultura da empresa, que a gente está procurando trabalhar isso em todos os projetos, né? Que é antecipar esse canal de diálogo para que justamente evite, né, essas situações de não, né, porque na fase que a gente está inicial, realmente, quanto antes a gente começar essa conversa, maiores são as possibilidades, né, de incorporar, né, algumas
considerações de vocês no próprio desenho do projeto, tanto lá da rede. Então, esse é um compromisso que a gente tem, de estreitar cada vez mais a partir desse momento, né? Então, é uma cultura que a gente está implementando como um procedimento institucionalizado na empresa. Tá bom? Ele vai ser redirecionado para a estação de tratamento e esse mau cheiro vai acabar. Vai acabar. Tá perfeito. A gente entende a sua aflição e isso ocorre não só na região dos condomínios, mas principalmente nesses valões a céu aberto. Como não tem o tratamento hoje, o cheiro é muito forte. Por isso que a gente faz o monitoramento do ar hoje. Perfeito, ele vai acabar esse mau cheiro. Tá, boa noite, pessoal. Eu estou aqui como presidente do Comitê de Bacia do Rio Itapocu, onde que o Rio Piraí faz parte aqui da bacia, né? E fiz questão de vir acompanhar esse processo, né? Assim como amanhã também na audiência que vai ter da ETA também, né? Porque é importante para o comitê estar acompanhando e sabendo que a comunidade está, a manifestação da comunidade. Porém, eu nesse momento eu gostaria também de parabenizar, apesar de que Joinville está bastante atrasado com o sistema de tratamento, mas parabenizar por estar fazendo o sistema de tratamento de esgoto, né, que tem que ser feito, né. Ninguém quer sistema de a ET perto de casa, ou um tratamento de resíduos sólidos perto de casa, ninguém quer, mas infelizmente é um loteamento grande que foi loteado sem previsão de esgoto, foi vendido lote, compraram lote sem previsão de esgoto, e o rio está cheio de, ser bem, sem curtas palavras, cheio de merda, sem tratamento, e está na hora de tratar, e a Companhia de Águas, a sua obrigação de empresa, está fazendo esse trabalho. E eu, sinceramente, eu acredito que, mesmo que tenha cheiro no sistema de tratamento, não vai nem ser nem 5%, eu espero que zero, né? Mas nem perto do que, como o senhor falou ali, quando passa aqui pelo Vila Nova, não dá para suportar o cheiro de esgoto que tem hoje. Então, com certeza, o sistema de tratamento de esgoto que vai ter aqui vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas aqui. Repito, ninguém quer ter um sistema de tratamento perto de casa, mas alguém acaba tendo, né? Então, são os benefícios. Obrigado. Mais algum comentário, Camilo? Gente, obrigado pela presença de vocês. Esse relatório depois vai ser disponibilizado no nosso site, assim como a gravação. E a gente vai manter sempre atualizando nas nossas redes sociais e também nos grupos de liderança comunitários, nosso site, os próximos passos, as próximas reuniões. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.